400 anos atrás, a humanidade estava no auge da prosperidade, mas suas almas estavam cheias de engano e ódio umas pelas outras. E assim, os humanos criaram a escuridão, uma arma de destruição em massa destinada a acabar com todas as guerras. No entanto, a escuridão testemunhou a verdadeira natureza da humanidade e decidiu erradicá-los todos para libertar o mundo. À medida que a humanidade era levada à beira da extinção, um colossal pilar de luz perfurou as nuvens, e um dragão humanoide empunhando uma espada apareceu. Os dois seres reconheceram-se como inimigos mortais destinados a destruir um ao outro. A batalha que se seguiu abalou a própria fundação da Terra, afundando continentes e deixando para trás uma destruição de escala inimaginável. No final, o dragão saiu vitorioso. A história tornou-se lenda, e a verdade por trás da batalha desapareceu na obscuridade. 400 anos depois, um reino encontrou-se sob ataque de um feiticeiro malévolo e seu exército monstruoso. Soldados lutaram bravamente para defender sua princesa. Entre eles estavam Yoko, a filha do sumo sacerdote, e Luzi, um jovem tímido. No passado, o pai de Yoko havia transmitido a ela um feitiço imensamente poderoso, capaz de invocar o espírito do lendário feiticeiro negro no corpo de Luzi. No entanto, a invocação exigia um beijo de uma virgem, razão pela qual seu pai a proibiu de se casar. A fraqueza de Luzi lhe rendeu desprezo dos outros soldados. No entanto, devido ao status de Yoko como filha do sumo sacerdote, eles toleravam sua presença. Yoko ansiava para que Luzi se tornasse mais forte, mas isso se revelou um desafio para ele. A princesa então se aproximou de Yoko, pedindo-lhe que quebrasse o selo no poder do feiticeiro negro. No entanto, Yoko hesitou devido à sua apreensão quanto ao beijo. Naquele momento, o feiticeiro e sua horda monstruosa romperam as defesas. 3 oficiais de alto escalão se revelaram como traidores, escolhendo a autopreservação em vez da lealdade. A traição deles foi recebida com um fim rápido e brutal, esmagados sob a força de monstros colossais. 2 seres monstruosos devastaram as fileiras dos soldados, e Lucy foi ferido enquanto protegia Yoko. Sem outra escolha, Yoko deixou de lado suas reservas e beijou Lucy, rompendo com sucesso o selo. Lucy despertou com uma segunda personalidade, a personificação do antigo feiticeiro, Schneider. Ressentido por ter sido selado dentro de uma criança pelo pai de Yoko, Schneider liberou sua fúria sobre os 2 monstros colossais, obliterando-os com um único ataque. Apesar de sua ressurreição, ele ainda se identificava como Lucy, amigo de Yoko. A notícia de Lucy se tornar a encarnação do feiticeiro maligno Schneider causou ondas de choque por todo o reino. Schneider era infame por iniciar a Guerra dos Golems 15 anos antes. Ele foi derrotado por 5 grandes heróis e, antes de sua morte, usou magia proibida para garantir sua reencarnação. O povo implorou pela ajuda de Schneider, mas ele não mostrou interesse. Ele devia uma dívida a Yoko, não a... Apesar do seu novo poder e atitude arrogante, ele não conseguia se opor a ela. Yoko exigiu que Schneider ajudasse aqueles ao seu redor, e ele concordou relutantemente. O feiticeiro, um seguidor devoto de Schneider, recusou-se a acreditar que o homem à sua frente era o verdadeiro Schneider, considerando-o um impostor. Ele comandou suas forças para atacar, apenas para testemunhar sua aniquilação com um movimento de pulso de Schneider. Enfurecido e incrédulo, o feiticeiro lançou um devastador raio sobre Schneider. Schneider foi deixado carbonizado e imóvel. Indiferente, o feiticeiro se aproximou e repetidamente golpeou a cabeça de Schneider. No entanto, o exterior enegrecido desmoronou, revelando que o ataque apenas arranhou o rosto de Schneider. Enfurecido, Schneider liberou sua magia, convocando os fogos do inferno sobre o feiticeiro. O feiticeiro implorou por misericórdia, mas já era tarde demais. A encantação havia sido proferida, e ele foi incinerado até virar cinzas. A princesa ofereceu sua gratidão a Schneider, mas ele não deu importância e, em vez disso, virou-se para Yoko, fazendo-lhe uma pergunta simples antes de desaparecer. Yoko correu atrás de Schneider, tentando descobrir seu próximo curso de ação. Schneider decidiu contar a Yoko seus planos. Primeiro, ele se vingaria do pai dela por tê-lo aprisionado. Em seguida, ele travaria uma guerra para conquistar o mundo, eliminando qualquer um que ousasse ficar em seu caminho, poupando apenas Yoko como prometido. Apesar de saber que ele era um demônio, Yoko se viu desenvolvendo sentimentos por ele. Schneider, percebendo as emoções conflitantes dela, se inclinou e a beijou. De repente, seu comportamento mudou, e Schneider voltou a ser Luzai. Yoko percebeu que seu beijo poderia ser a chave para selar Schneider mais uma vez. Enquanto isso, os seguidores do feiticeiro receberam a notícia da morte de seu mestre, morto por magia de fogo de alto nível que apenas uma pessoa poderia utilizar. Eles enviaram um espião para descobrir a identidade do assassino do feiticeiro.
Naquela noite, Yoko foi atormentada por pesadelos de que Schneider estava se libertando, assassinando seu pai e reunindo um exército de monstros para conquistar o mundo. Ela acordou assustada ao encontrar Lucy em sua cama, tentando aconchegar-se. Sem que eles soubessem, uma hidra monstruosa estava se aproximando do reino. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Yoko notou uma nuvem escura se aproximando. Seu pai chegou, explicando que era necessário no castelo e que, no pior dos casos, poderiam ter que despertá-lo novamente. No palácio, um mensageiro entregou notícias terríveis. Um reino vizinho havia caído para uma horda de feiticeiros e monstros que agora marchavam em direção ao deles. À medida que a situação se tornava cada vez mais desesperada, o sumo sacerdote chegou com Yoko. A princesa agradeceu a Lucy por sua ajuda no passado, mas Yoko, sabendo que Lucy não tinha memória de seu tempo como Schneider, sugeriu que era melhor não insistir no assunto. O sumo sacerdote suspeitava que o inimigo estava tramando ressuscitar o antigo ser das trevas. De repente, soldados entraram correndo, relatando que uma hidra estava atacando a cidade. Hidras eram criaturas das selvas, e sua presença no reino humano indicava que alguém as estava controlando. O palácio caiu em desordem. Os oficiais, com sua magia focada principalmente em cura e apoio, não possuíam feitiços poderosos o suficiente para derrotar tal criatura. Todos os olhos se voltaram para Yoko, instigando-a a despertar Schneider. Embora envergonhada com a ideia de beijar Lucai na frente de todos, o caos crescente e a insistência de seu pai de que era necessário forçaram sua mão. Relutantemente, ela pediu a Lucai para fechar os olhos, inclinou-se e despertou Schneider com um beijo. Quando Schneider recobrou os sentidos, os oficiais o bombardearam com exigências, esperando sua conformidade. No entanto, Schneider, arrogante e desafiador como sempre, não se importava com seus apelos. Seu único desejo era a dominação mundial. Ele conjurou uma parede de fogo, mantendo os oficiais afastados enquanto levava o rei e a princesa para a segurança. Ele declarou sua dívida com Yoko paga e anunciou sua intenção de matar o pai dela, um dos 5 heróis que o haviam selado, como o primeiro passo em sua conquista. No entanto, um lampejo de medo, um resquício de seu vínculo, o impediu de desafiar completamente Yoko. Quando Schneider invocou um raio para atingir o sumo sacerdote, o velho ergueu uma barreira sagrada, anulando a magia de Schneider. No entanto, a barreira também selou as próprias habilidades de conjuração de feitiços do sumo sacerdote. Impassível, o sumo sacerdote recorreu a uma tática diferente. Usando seu próprio sangue, ele ativou um selo oculto, libertando seu golem aprisionado nas profundezas do palácio. O colossal golem irrompeu do chão, rasgando as paredes do palácio enquanto o sumo sacerdote direcionava seu ataque contra Schneider. Percebendo que sua magia era inútil contra o golem, o sumo sacerdote se preparou para o pior. Nesse momento, a Hidra, sob o comando do misterioso feiticeiro, chegou ao palácio buscando eliminar aquele que matou seu mestre. A visão de sua invocação sendo usada contra ele enfureceu Schneider. Schneider chamou-o de peixe-gato cara quadrada, o que o enfureceu. Ele então ordenou que a Hidra atacasse, mas o golem pegou e lidou com a Hidra. Ele desesperadamente pulou em Schneider apenas para ser socado no chão e então incinerado por um feitiço de fogo. Schneider queria continuar com o sumo sacerdote, mas Yoko o deteve, dizendo que estava errada ao vê-lo como Lucai. Ela não tinha mais sentimentos por ele. Ele então revelou a ela que Lucai e Schneider eram 2 metades da mesma alma. Se Lucai morresse, Schneider também morreria. Portanto, quem Lucai amasse, ele também amaria. Ela não acreditou nele, então ele provou com um beijo e depois voltou a ser Lucai. Enquanto isso, um dos 4 líderes da facção inimiga percebeu que a magia que acabaram de testemunhar devia ser de Schneider. 15 anos atrás, Schneider os liderou em uma conquista, mas agora parecia que ele estava lutando pelo reino. Eles precisavam investigar. Se Schneider realmente os tivesse traído, teriam que agir contra ele. O primeiro do grupo deles, o mestre ninja, Gaara, seria a primeira ameaça. O sumo sacerdote e os ministros estavam discutindo a nuvem negra que se espalhava. Para piorar as coisas, o oponente deles tinha um feiticeiro chamado Chi-Su. Diziam que Chi-Su era o confidente mais próximo de Schneider, e seu poder não era menos formidável que o de Schneider. Naquele momento, Chi-Su foi ver o que eles haviam acabado de obter debaixo do selo no lugar onde acabaram de capturar o Cabeça das Trevas. Em breve, continuariam a conquistar outros lugares. Uma vez que rompessem os 2 reinos restantes, seriam capazes de quebrar todo o selo e ressuscitar as trevas. Os ministros estavam novamente considerando despertar Schneider devido à ameaça maior que se aproximava, mas Yoko argumentou que era muito perigoso e que ela e Lucai não eram suas ferramentas. Os ministros reconheceram que estavam pressionando-a demais e concordaram que trazer Schneider de volta era arriscado demais. Ela então levou Lucai para casa, onde ele decidiu lavar roupa. Enquanto estava perdida em pensamentos, Yoko ouviu Lucai sendo intimidado novamente e correu para resgatá-lo.
Ela não podia acreditar que uma criança tão amável pudesse possuir metade da alma de um ser tão violento e cruel. Naquela noite, os dois foram dormir, alheios à tensão dentro das paredes do palácio. De repente, Gaara e seus ninjas infiltraram-se na casa de Yoko, matando os guardas. Ele invadiu o quarto dela, tentando fazer dela refém. Ele exigiu informações sobre Schneider, mas ela se recusou a revelar qualquer coisa. Enfurecido, ele a amarrou, ameaçando puni-la a menos que falasse. Quando Gaara estava prestes a cumprir sua ameaça, Lusai acordou. Yoko o tranquilizou dizendo que estava tudo bem, pedindo-lhe que voltasse a dormir. Mas Lusai já tinha visto o suficiente. Ele viu Gaara levantando a saia de Yoko e Schneider foi forçado a ressurgir. Ele exigiu que Gaara tirasse as mãos da sua mulher e informou Gaara que os dois despertares forçados tinham enfraquecido o selo, permitindo que ele assumisse o controle enquanto Lusai dormia. Gaara, surpreso ao encontrar Schneider residindo no corpo de uma criança, fez Yoko refém. Percebendo que o alto sacerdote estava voltando, ele convocou um dragão e fugiu com Yoko. Ele pretendia usá-la como alavanca para forçar o alto sacerdote a entregar Schneider. Gaara voltou para sua base com Yoko enquanto Lusai foi levado de volta ao palácio. O sumo sacerdote, sem saber onde encontrar outra donzela que manejasse magia, encontrou uma solução quando a princesa se ofereceu. O rei, no entanto, recusou-se terminantemente, pois o beijo real representava casamento. Mas a princesa não permitiria que seu pai ficasse fixado em tradições tão ultrapassadas. Ela desejava contribuir na luta contra o mal como Yoko. O rei, determinado a evitar mais perturbações, foi escoltado de volta aos seus aposentos. O sumo sacerdote reconheceu os riscos associados à invocação de Schneider, mas decidiu apostar na possibilidade de que a personalidade de Lusai pudesse influenciar os pensamentos de Schneider. Schneider foi convocado mais uma vez, sentindo um leve desapontamento por não ter sido Yoko a acordá-lo. O sumo sacerdote implorou-lhe para salvar sua filha, mas Schneider, nutrindo ressentimento em relação ao sacerdote e uma aversão à influência de Yoko, permaneceu focado em suas próprias ambições. Ele acreditava que conquistar o mundo lhe daria acesso a qualquer mulher que desejasse. Ele agarrou a princesa, declarando que poderia reivindicá-la a qualquer momento. Desapontada com sua arrogância, a princesa respondeu com um retumbante tapa. Impassível, Schneider, acompanhado pela princesa e pelos soldados, marchou em direção ao esconderijo de Gaara. Gaara interrogou Yoko sobre o método para despertar Schneider. Percebendo sua hesitação, ele deduziu que ela havia desenvolvido sentimentos por Schneider e decidiu revelar uma verdade a ela. Enquanto isso, os soldados, vendo apenas espaço aberto, começaram a duvidar do senso de direção de Schneider. Suas dúvidas foram rapidamente dissipadas quando ninjas os cercaram de todas as direções. A princesa, ansiosa para contribuir, desembainhou sua espada, mas sua presença só serviu para atrapalhar os soldados. Schneider despachou os ninjas sem esforço, ordenando que a princesa descartasse sua espada e armadura para melhor mobilidade. A contragosto, ela obedeceu, ganhando o ressentimento dos soldados e ameaças direcionadas a Schneider. Gaara, observando o silêncio teimoso de Yoko, liberou um monstro de lodo para entretê-la. Naquele momento, Schneider chegou ao portão do esconderijo e decidiu fazer uma entrada grandiosa. O som estrondoso alertou Gaara sobre sua chegada. Reconhecendo a assinatura mágica, Gaara, curioso para testar suas habilidades contra suas armadilhas, permitiu sua passagem. O grupo de Schneider encontrou um minotauro monstruoso guardando o caminho. A criatura avançou, forçando Schneider a proteger a princesa. No entanto, ela o esbofeteou novamente por ousar tocá-la. Avistando uma escada atrás da besta, Schneider, junto com os soldados, recuou. Ele instou os soldados a ficarem para trás, lembrando-os de seu dever de proteger a princesa. Facilmente persuadidos por suas palavras, os soldados permaneceram no local. A princesa, recusando-se a ficar para trás, tentou seguir, mas Schneider rapidamente a pegou e continuou subindo. Enquanto subiam, encontraram um olho demoníaco formidável protegido por uma poderosa barreira. Yoko, despida pelo slime, foi preparada por Gaara para assistir ao confronto iminente entre ele e Schneider, ansioso para determinar quem era o mais forte dos dois. Schneider, momentaneamente em pânico, lutou para encontrar uma maneira de contornar a barreira. A princesa, ao perceber que sua preocupação com Yoko estava prejudicando seu foco, criou uma distração. Ela se esgueirou por trás do olho demoníaco, distraindo-o momentaneamente e enfraquecendo a barreira o suficiente para que Schneider desferisse o golpe final. Aliviada por ter contribuído, a princesa reconheceu o constrangimento de Schneider disfarçado de irritação. Furioso, ele a levantou, continuando a discussão enquanto entravam em outro corredor. Schneider admitiu seu cansaço pelo uso excessivo de magia, enfatizando o esforço mental que isso lhe causava.
Ele conservou sua energia, antecipando o confronto inevitável com Gaara. De repente, a princesa, atraída por uma espada reluzente, a pegou sem saber de sua natureza amaldiçoada. Ao balançar descuidadamente a lâmina, ela feriu Schneider, infectando-o com seu veneno. Atormentada pela culpa e desesperada para ajudar, ela perguntou o que poderia fazer. "Sugue o veneno", Schneider ordenou. Enquanto isso, Gaara revelou a Yoko o verdadeiro motivo por trás da ressurreição do deus demônio, controle. Eles procuravam manipular o poder da divindade, usando-o para obliterar o mundo existente e criar um novo de acordo com seu projeto. Ele também achou estranho que Schneider ainda não tivesse aparecido. Impulsionada pelo remorso, a princesa começou a extrair o veneno da ferida de Schneider. Enquanto o fazia, o demônio residente na espada se manifestou, enfurecido pela perturbação de seu sono. Gaara observou que Schneider, embora fosse um mago formidável, especializava-se principalmente em magia de fogo e vento. O demônio do fogo, imune a todos os ataques baseados em fogo, tornava a magia de fogo característica de Schneider inútil. Forçado a uma posição defensiva, Schneider se protegeu dos ataques incessantes de fogo do demônio. Impassível frente aos contra-ataques de Schneider, o demônio desencadeou uma explosão, abalando as fundações do esconderijo. O calor se intensificou, fazendo a lava infiltrar-se pelas rachaduras. Sabendo que não podia se esconder para sempre, Schneider se preparou para enfrentar o demônio, ordenando à princesa que permanecesse no lugar. Saindo de trás de seu escudo, Schneider contra-atacou as chamas do demônio com as suas próprias, amplificadas pelo poder do próprio demônio. A explosão resultante lançou o demônio pelo teto, caindo na câmara onde Gaara esperava pacientemente. O demônio, incrédulo, lamentou sua primeira derrota em 300 anos. Schneider, com um toque de presunção, comentou sobre a juventude do demônio em comparação com seus próprios 400 anos. Quando o demônio voltou à sua forma de espada, Schneider foi reunido com Yoko. Gaara, ao observar a disposição de Schneider em se arriscar por uma mulher que ele ainda não havia conquistado, comentou sobre a mudança de Schneider. Schneider, no entanto, estava enfurecido, não porque Yoko estava despida, mas porque Gaara a tinha visto assim antes dele. Divertido com o ciúme de Schneider, Gaara se preparou para a batalha. Ele previu uma vitória rápida. Em uma batalha entre mago e espadachim, quem desferir o primeiro golpe tem a vantagem. No entanto, assim que a luta começou, Schneider foi pego de surpresa pelo ataque de longo alcance inesperado de Gaara. Gaara aproveitou sua vantagem, engajando Schneider em combate corpo a corpo. Schneider aparou os golpes, criando distância para lançar um feitiço de fogo. Gaara atravessou as chamas, cortando a mão de Schneider. Apesar do ferimento, Schneider libertou sua magia, cortando uma das mãos de Gaara em resposta. Gaara desviou por pouco a força total do feitiço, sabendo que um golpe direto seria fatal. Ambos, consumidos pela raiva e determinação, se prepararam para o confronto final. Gaara, visando abalar a determinação de Schneider, provocou-o com mentiras sobre seus feitos com Yoko. Yoko negou veementemente suas alegações, enquanto Schneider, indiferente à verdade, só se importava em derrotar Gaara. Quando Schneider começou a entoar um feitiço, Gaara contra-atacou com seu próprio ataque de longa distância. Schneider desviou o ataque, fazendo com que ambos os feitiços colidissem em uma explosão catastrófica que destruiu o esconderijo, reduzindo-o a escombros. Gaara e Schneider então emergiram dos escombros, ambos com os braços reanexados por Schneider. Gaara, percebendo uma mudança em Schneider, foi procurar o filhote de dragão. A princesa devolveu o filhote a Gaara, reconhecendo que a barreira de Schneider havia salvado tanto as garotas quanto os dragão. Gaara admitiu a derrota, enquanto a princesa achou surpreendente o potencial de mudança de Schneider, apesar de sua crueldade. Schneider então recebeu uma bronca de Yoko, o que fez Gaara rir, vendo o Schneider outrora cruel ser mandado por uma garota, enquanto a princesa, sentindo-se como uma impostora, foi encontrada por seus soldados. Gaara revelou que outro exército havia atacado o reino deles enquanto estavam fora. De repente, o dragão falou com Schneider, expressando a crença de que ele não o esqueceu após 15 anos. Enquanto isso, Chishu, estrategizando, recebeu a notícia da queda da fortaleza de Gaara e sua traição. Suspeitando que Gaara foi enganado a seguir Schneider, Chishu enviou um dos 4 reis celestiais, Ni, para lidar com Schneider, acreditando que ele os estava arruinando. Ni, também comandando o exército que atacava o palácio, recebeu um pedido de negociação. No entanto, o sumo sacerdote sabia que não seria fácil, já que seu oponente era um dos reis celestiais. Ni, recusando-se a perdoar a oposição, ordenou que o enviado fosse morto. De repente, chegou uma mensagem de Chishu, ordenando-a matar Schneider. Chocada, ela retornou ao acampamento para descansar. Ni então encontrou Schneider em uma ilusão. Ele notou que ela não havia mudado muito, sendo uma elfa negra. Ele a salvou e acolheu após ela ter se separado de seu clã devastado pela guerra, vendo-se como uma figura paterna para ela.
Enfurecida, Ni disse a ele para parar de manipular seus sentimentos. Ela o tinha amado apenas para descobrir seu harém oculto. Schneider justificou isso como um desejo de homem, mas Ni, indiferente, quebrou a ilusão com um relâmpago. Ela ordenou a seus subordinados que encontrassem Schneider, pois estava ocupada comandando o exército. O dragão, observando a reconciliação fracassada de Schneider com Ni, questionou por que o seguiu em vez de Gaara. Acontece que Schneider tinha escapulido secretamente e o dragão simplesmente o seguiu. Schneider, ainda irritado com o dragão, ameaçou despedaçá-lo se ele voltasse à forma de 15 anos atrás. De repente, eles se depararam com uma garota sendo perseguida por uma aranha gigante. Schneider, querendo bancar o herói, correu para resgatá-la. O dragão achou estranho ver uma aranha gigante nesta área, mas Schneider estava mais interessado em impressionar a garota. Depois de derrotar a aranha com um único movimento, Schneider notou um talismã cair do seu corpo, sugerindo que ela foi invocada. Observando a garota, que tinha uma aparência doce, o interesse de Schneider foi despertado. Ela levou Schneider de volta para sua casa para expressar sua gratidão. Ele deduziu que ela era provavelmente a filha de um lorde. O dragão, percebendo os pensamentos pervertidos de Schneider, foi afastado. Naquela noite, após o jantar, Schneider retirou-se para seu quarto. O dragão achou estranho que este lugar permanecesse pacífico apesar da guerra em curso. Schneider, não estando com humor para conversa fiada, silenciou o dragão. De repente, a garota entrou, oferecendo-se a Schneider como forma de agradecê-lo. Não sendo do tipo que recusa tal oferta, ele prontamente aceitou. O dragão, sentindo uma armadilha, foi atingido por um travesseiro lançado por Schneider por interromper. Quando Schneider tirou a camisa, ele notou hematomas nos ombros da garota de uma armadura. Antes que pudesse reagir, ela colocou um talismã nele e ele foi aprisionado por uma aranha gigante. Ela se apresentou como Ari, uma subordinada de confiança de Ni. Com sua magia desativada, Schneider se viu à mercê da aranha. No entanto, para a surpresa de Ari, ele estava sentado atrás dela. Ele havia usado uma ilusão para enganá-la, borrando as linhas entre o real e o falso. Ele sussurrou palavras doces, jogando com as emoções dela. Nunca tendo experimentado gentileza, exceto de seu mestre, Ari rapidamente caiu na manipulação de Schneider. O dragão, percebendo a situação, pediu uma mudança de cena, declarando que isso não era um filme adulto. Na manhã seguinte, Schneider decidiu partir novamente, e Ari informou-lhe que Ni ainda não o tinha perdoado e que havia outro assassino à frente. Ela temia que Schneider morresse, mas ele prometeu que se veriam novamente. Ao partir, Schneider lamentou um pouco ter apenas mordido levemente a orelha de Ari na noite anterior e não ter ido mais longe, sentindo-se um pouco arrependido agora. Ni, ao ouvir que Ari tinha deixado Schneider ir, percebeu que era um desastre que outra pessoa tinha caído no charme de Schneider. Schneider não se importava se alguém era amigo ou inimigo. Qualquer garota que o tocasse ficaria imediatamente cativada. Ni considerava Schneider a pessoa mais perigosa para as garotas. Logo depois, Schneider encontrou o assassino sobre o qual Ari o tinha avisado. Essa pessoa era Kai Han. Schneider, percebendo que ele parecia ser um homem, perguntou ao dragão quem era mais bonito, ele ou Kai. O dragão não conseguiu decidir, então Schneider o chutou. Os monstros que Kai havia trazido investiram contra Schneider, que os eliminou instantaneamente com um único movimento. Kai então confrontou Schneider, perguntando onde Ari estava, sem acreditar que ela os trairia. Schneider disse-lhe que Ari tinha se apaixonado por ele e que já tinha dormido com ela. Enfurecido, Kai atacou com um golpe cortante, mas Schneider esquivou-se usando uma ilusão e atingiu Kai com uma explosão. Kai também usou uma ilusão para desviar, forçando Schneider a sacar a espada do fogo demoníaco de antes para bloquear o ataque. Schneider contra-atacou, quebrando a armadura de Kai, revelando que ela era uma mulher. No entanto, Kai, confiante de que ela era segunda apenas para Ni, lançou um ataque e começou a petrificar Schneider. Schneider, nada satisfeito, pensou que se fosse ser petrificado, preferia uma pose mais elegante. Schneider não gostou da ideia de ser petrificado. Se tivesse que ser transformado em pedra, queria estar em uma pose elegante. Ele então percebeu que este era um feitiço antigo, e para quebrá-lo, precisava saber qual deus o havia lançado. Se pudesse identificar o deus, poderia pedir a uma divindade próxima do lançador para ajudar a desfazê-lo. Com dezenas ou até centenas de deuses, descobrir qual lançou esse feitiço levaria mais tempo do que ele tinha. Kai, não querendo que ele permanecesse intacto em pedra, tentou quebrar a estátua, temendo que alguém pudesse aparecer e reviver Schneider. Assim que ela estava prestes a lançar seu ataque, Ari convocou aranhas para bloqueá-lo. Ela havia se dedicado completamente a Schneider, escolhendo protegê-lo, acreditando que Schneider era mais forte do que todos os 4 reis celestiais juntos. Ela prometeu defender Schneider, mesmo que isso significasse se opor ao seu mestre. Kai destruiu as aranhas de Ari e estava determinado a matar ambos.
Ela mencionou inadvertidamente o nome de sua divindade, dando a Schneider uma informação crucial para quebrar o feitiço de petrificação. Schneider, convencido de sua boa aparência, desgostava Kai, que continuou seu ataque. No entanto, Schneider revelou que a divindade com quem ela tinha um pacto era subordinada aos deuses com quem ele tinha se aliado, tornando seu feitiço ineficaz. Ele então disparou uma flecha, fazendo as roupas de Kai começarem a voar. Ele mencionou que estava pegando leve por ela ser mulher. Mas naquele momento, ela convocou um Kaisa, um monstro que ela controlava através de um cristal. Ele podia expelir um gás que causava petrificação, e como o gás não era mágico, Schneider tinha que evitar inalar. Schneider tentou puxar Ari na direção oposta ao vento para evitar o gás, mas quando o monstro não soltava gás, ele pisoteava com os pés. Depois de um tempo, o braço de Schneider foi petrificado. Ari, na tentativa de proteger Schneider, se colocou no caminho do gás, fazendo com que ele soprasse de volta em direção a Kai. Ela deixou cair o cristal em sua pressa e o monstro saiu de controle. Agora, recuperando sua confiança, Schneider achou fácil lidar com um monstro descontrolado. Com um único movimento explosivo, ele resolveu a situação. Confiante de que Kai agora lhe devia, ele ficou surpreso quando ela pediu para ele matá-la, dizendo que ele se arrependeria se não o fizesse. Schneider disse a ela que ela poderia tentar matá-lo quando quisesse. Schneider então a ajudou ao absorver o gás tóxico do seu sistema. Ele pediu a Ari para cuidar de Kai enquanto ele continuava sua jornada. Kai o avisou sobre o último subordinado de Ni, um conde com técnicas de imortalidade e o mais forte de todos. Schneider agradeceu pela informação e partiu. Schneider agradeceu a Kai pela informação e partiu. Enquanto isso, Kai começou a entender os sentimentos de Ari por Schneider. Depois de viajar por um tempo, Schneider percebeu que havia usado muita magia e o selo de Luzai estava ficando mais forte. Ele então se transformou novamente em Luzai, deixando o dragão sem saber o que fazer. Enquanto isso, no palácio, a princesa havia retornado. O sumo sacerdote informou-a de que Yoko havia saído com os soldados para encontrar Schneider. Os soldados foram subjugados pelos numerosos monstros, mas Gaara e suas 2.000 tropas ninjas chegaram para ajudar a defendê-los. Luzai e o dragão estavam vagando, procurando Yoko, quando Luzai acidentalmente descobriu Yoko se banhando em um lago. Yoko gritou de alegria, fazendo com que os soldados corressem para verificar a situação. Desta vez, ela gritou de verdade e os expulsou. De fato, crianças têm seus privilégios. Os soldados ficaram surpresos ao descobrir que o garoto era, na verdade, o mago negro Schneider. Eles então se perguntaram sobre o dragão, e Yoko lembrou que seu nome era Lars. Os soldados ficaram chocados porque Lars era o nome do irmão da princesa, que recebeu o título de Cavaleiro Dragão e também era um dos 5 heróis que derrotaram Schneider anos atrás. Ninguém sabia se Lars estava morto ou vivo porque ele desapareceu após a batalha. Eles suspeitavam que este dragão era a reencarnação do príncipe Lars. Enquanto isso, o conde mencionado anteriormente por Kai recebeu a notícia de que 2 dos subordinados de Ni haviam sido derrotados por Schneider. Ele estava determinado a se preparar minuciosamente, confiante de que Schneider não poderia derrotar seu corpo imortal. Para aumentar ainda mais seu poder, ele precisava do sangue de virgens. Entre as garotas trazidas a ele por seus desprezíveis subordinados, uma já havia sido desonrada. Enfurecido, ele drenou o sangue de seu subordinado como punição. Ao mesmo tempo, um lobisomem também estava caçando jovens mulheres. Yoko, que estava colocando Luzai para dormir, sentiu a forte aura demoníaca e alertou os soldados para se prepararem. Eles confrontaram o lobisomem, que os derrubou sem esforço com um único golpe. Achando Yoko apetitoso, ele estava prestes a devorá-la quando Schneider acordou. Schneider o insultou, chamando-o de mero cão. Enfurecido, o lobisomem avançou sobre Schneider. Mas mesmo ao ser socado, Schneider não sentiu dor e revidou com um golpe poderoso. Ele então prendeu o lobisomem no chão e decidiu mostrar sua magia. Ele usou seu movimento final, Inferno, e com apenas um movimento dos pulsos queimou gravemente o lobisomem. A criatura aterrorizada implorou ajuda ao conde, fazendo Schneider perceber que o único que poderia comandar um lobisomem era um vampiro. Ele se perguntou por que um ser imortal como um vampiro serviria a Ni e suspeitou que o conde estava coletando o sangue de virgens para aumentar seu poder, visando derrubar tanto Ni quanto Kaitsu. Ele exigiu respostas do lobisomem, prometendo poupar sua vida se confessasse. Mas assim que confirmou as suspeitas de Schneider, foi brutalmente morto com a cabeça esmagada sob os pés. Yoko então confrontou Schneider por ter ido embora e por ter se transformado novamente em Luzai. Ela também exigiu saber os nomes das 2 garotas que ele tinha mencionado antes, ameaçando fazer com que ele falasse ou negar-lhe o sono. Um pouco intimidado, Schneider pediu um pouco de tempo. O conde, que tinha estado observando o tempo todo, percebeu que Schneider não tinha se revivido completamente e ainda estava selado dentro do corpo do garoto.
Ele contou como Schneider se rebelou contra os 4 reinos com seus 4 discípulos, e que Schneider ficava mais forte a cada reencarnação. No auge, Schneider seria um oponente insuperável, mas em seu estado atual, o Conde acreditava que poderia derrotá-lo. O Conde e suas forças desceram, e Schneider, percebendo que Luzai havia despertado, foi instantaneamente capturado novamente. Ao aprender outra informação crucial, o Conde ordenou que seus homens capturassem tanto Luzai quanto Yoko imediatamente. Levado de volta ao seu castelo, o Conde se gabou de quão facilmente capturou o lendário mago, e também ganhou 3 garotas virgens como bônus. Além de Yoko, os outros 2 eram Ari e Kai, que também haviam sido capturados e levados para lá. Kai ainda desprezava o Conde, como no passado. Tanto ela quanto Ari fingiram ser capturadas para serem levadas diante dele. Elas já haviam se libertado de suas amarras. Enfurecido pela incompetência de seus subordinados, o Conde drenou seu sangue mais uma vez. Ele estava confiante de que ao consumir o sangue misturado com magia das 2 garotas, se tornaria ainda mais poderoso. Mas as 2 garotas rapidamente combinaram seus talismãs e habilidades de esgrima para atacá-lo. Apesar de sofrer todo o impacto do ataque combinado delas, suas habilidades regenerativas eram muito poderosas. Kai puxou um crucifixo e alho para lutar contra ele. Ele fingiu estar com medo, mas era apenas para pegá-la desprevenida e capturá-la. Ele começou a drenar o sangue da mão de Kai, acreditando que isso o tornaria mais forte do que Ni e Chishu. Ari interviu, depositando sua fé em Schneider para detê-lo. O Conde simplesmente zombou de sua esperança, apontando que a única esperança deles estava trancada acima. Ele então revelou a verdade sobre o selo de Schneider para as meninas. Lars finalmente entendeu que a alta sacerdotisa tinha implantado a personalidade de Lucy no corpo reencarnado de Schneider. A personalidade de Lucy era mais forte e tinha dominado completamente Schneider nos últimos 15 anos. Isso era evidente no fácil controle de Lucy, enquanto Schneider só podia assumir o controle quando Lucy estava dormindo. O Conde zombou das garotas, afirmando que uma vez que ele lidasse com Schneider, a ameaça delas desapareceria, e ele se tornaria o mais poderoso. Lá em cima, testemunhando a cena abaixo, Lucy liberou seu poder. Enquanto isso, Gaara liderava os soldados contra os monstros, lançando um grande dardo para limpar uma onda de inimigos. Ele se perguntava o que Schneider estava fazendo naquele momento. Schneider estava lutando para tomar o controle de Lucy depois de ver o que o Conde tinha feito com suas garotas. No entanto, Lucy ainda era muito forte. O Conde suspirou aliviado ao ver que Schneider ainda estava preso. Ele se moveu em direção a Ari para drenar seu sangue, mas Yoko o chutou na cara, enfurecendo-o. Ele se virou para atacá-la em fúria. Isso, no entanto, foi a gota d'água para Schneider. Enfurecido ao ver Yoko sendo alvo, Schneider finalmente se libertou de sua prisão para confrontar o Conde. Ele declarou que o Conde pagaria por tocar em sua Yoko e atacou com uma combinação de magia de raio e gelo. No entanto, mesmo após o assalto mágico, o Conde parecia ileso. Acreditando ser realmente mais forte que Schneider, o Conde avançou, disparando um feixe de seus olhos. As 3 garotas assistiram horrorizadas enquanto o feixe aparentemente atingia seu alvo, deixando apenas o braço de Schneider. Ari, determinada a proteger Kai, levantou-se para lutar, mas o Conde apenas riu dela, afirmando que a esperança dela já estava perdida. Porém, enquanto ele ria, a voz de Schneider se juntou. Ele revelou que o atingido pelo feixe não era ele, mas um dos próprios subordinados do Conde. O Conde, percebendo seu erro, tentou se virar e atirar novamente para evitar ser atingido, mas seu subordinado foi pego no tiroteio. Schneider, posicionando-se de forma protetora na frente de Yoko, absorveu o ataque do Conde e o devolveu. O Conde, acreditando ter desviado do ataque, de repente percebeu que o sol tinha nascido. A luz do sol o atingiu, queimando-o até virar cinzas. Apesar de seu poder, ele ainda era vulnerável ao sol. Lars, acreditando que Schneider tinha lidado com o Conde, ficou surpreso ao ver um morcego emergir das cinzas. Schneider rapidamente pegou o morcego, sabendo que se ele chegasse ao seu santuário, o Conde ressuscitaria em 2 dias. Ele pegou um pedaço da asa do morcego para realizar um feitiço. Este feitiço seria implantado no morcego. Se o Conde tentasse possuí-lo novamente, o feitiço se ativaria, matando-o e transformando-o em um leproso, incapaz de ressuscitar novamente. O Conde gritou de raiva e desespero, enquanto Schneider apenas ria. As forças restantes do Conde fugiram. Schneider então ajudou Ari a resgatar Kai, instruindo-a a levá-la ao templo para a cura. Em seguida, ele verificou Yoko para ver se ela estava ferida. As 2 garotas o questionaram sobre a outra garota. Schneider simplesmente afirmou que Yoko era a escolhida, enquanto Ari ainda estava pendente. Enquanto isso, Gaara derrotou todos, exceto o último dos monstros. Chishu, observando tudo, ficou chocado que Schneider conseguiu manipular quase todos os seus subordinados.
O membro remanescente dos 4 reis celestiais, Abigail, suspeitava que Ni pudesse traí-los por causa de seu pai, Schneider. Se Ni ousasse afirmar com confiança que não os trairia, ele usaria a mesma magia que Schneider havia usado nela. Ela o desafiou a usar a magia nela para provar sua força de vontade. Abigail então lançou o feitiço em Ni e a avisou para se comportar ou ela se transformaria em um sapo. Tichu mais tarde achou que Abigail estava exagerando, mas Abigail explicou que Ni havia vivido com Schneider por 100 anos e era mais próxima dele do que qualquer outra pessoa, tornando suas ações recentes necessárias. Tichu sabia que Schneider era um homem cruel, tanto com seus inimigos quanto com seus subordinados, mas ele não havia matado Gara ou os 3 subordinados de Ni. O que mudou Schneider nos últimos 15 anos? Abigail percebeu que o exército de Schneider e Tichu deveriam se separar para quebrar os outros 2 selos enquanto Ni mantinha Schneider ocupado. Para reviver a escuridão, eles precisavam do coração de Schneider. Se Ni quisesse viver, ela teria que matar Schneider. Se Schneider quisesse salvar Ni, ele teria que se sacrificar. Não importava o resultado, um deles teria que morrer. Schneider e Yoko se despediram de Ari, pois ela levaria Kai para receber tratamento. Ao entrarem na carruagem, Ari sabia que nunca ganharia o afeto de Schneider, mas esperava que ele se lembrasse dela. Yoko então avisou Schneider para não brincar com os sentimentos dos outros, e que uma vez que ele decidisse perseguir alguém, ele tinha que ser leal. Enquanto isso, Gara encontrou Ni. Ela o confrontou sobre por que ele os havia traído, e ele respondeu que estava mais feliz com Schneider. Eles então liberaram suas técnicas de espada mais poderosas. Gara percebeu que a espada de Ni era uma das espadas lendárias mais fortes, a espada do Deus do Trovão. A espada dele também era uma espada lendária, mas não tão poderosa quanto a dela. Gara então segurou sua espada na boca e lançou uma rajada de kunais. Ele então lançou um dardo gigante para forçar Ni a pular e seu dragão a atacou, dando-lhe uma oportunidade de desferir um golpe fatal. No entanto, o que ele atingiu foi um demônio, enquanto Ni apareceu atrás dele para contra-atacar. A ponte se partiu em 2 após o ataque deles, e todos pensaram que Gara havia sido atingido. No entanto, ele reapareceu de repente. Ele havia usado uma técnica de clone das sombras, e o verdadeiro Gara estava ileso. Ele retornou à ponte e começou a retirar sua armadura para diminuir o peso, pois era inútil contra a espada do Deus do Trovão. Em seguida, ele desencadeou sua técnica de longo alcance que havia usado contra Schneider, mas com ambas as mãos. Uma chuva de espadas voou em direção a Ni, mas ela sabia que apenas uma delas era real. Ela identificou o ataque real e bloqueou-o, mas o ataque foi muito poderoso e sua espada quebrou ao meio. Todos acreditavam que Gara tinha vencido, já que Ni estava indefesa sem sua espada. Gara pouparia a vida de Ni, pois ela era importante para Schneider. Os oficiais lá dentro estavam maravilhados com a força de Gara e não sabiam como ele havia de repente se aliado a eles. Ney estava furiosa porque Gara tinha ouvido a realeza e abandonado seus ideais de uma sociedade igualitária. No entanto, Gara não se importava com os ideais que Tichue havia delineado. Para ele, desde que fosse feliz, ele seguiria. Ney continuou a luta, avançando com sua espada quebrada, imbuindo-a com magia de relâmpago. Gara, subestimando-a, avançou e percebeu que sua espada não poderia bloquear o ataque. Ele foi atingido e Ni explicou que a lâmina infundida com relâmpago era a verdadeira espada do Deus do Trovão. Nenhuma espada física podia resistir a ela. Gara estava prestes a ser derrotado quando um ataque mágico voou, jogando Gara e Ni para trás. A princesa reconheceu o conjurador do outro lado. Era ninguém menos que Schneider. A ponte tinha desmoronado completamente, bloqueando efetivamente qualquer avanço do inimigo. Schneider explicou que o feitiço era um novo que ele havia criado, que ele ainda tinha dificuldade em controlar. Gara amaldiçoou Schneider por quase feri-lo com um feitiço. Se ele queria experimentar, não deveria testar em seus aliados. Ni ficou triste ao ver Schneider com outra garota, já que ele sempre esteve ao seu lado enquanto ela esperava por ele. Mesmo depois de renascer, ele ainda causava sofrimento em seu coração. Ela prometeu tirar a vida de Schneider hoje. No entanto, Schneider já havia aparecido atrás dela e começou a dominá-la com o que poderia ser considerado ações perversas. Gara, por sua vez, estava comendo comida de cachorro e se arrastando por causa dos ferimentos, mas ninguém prestava atenção nele. Depois de ouvir Schneider confessar seu amor por ela, Ni começou a vacilar, mas devido ao selo que Abigail havia colocado nela, ela afastou Schneider e chamou sua montaria para voar para longe. A princesa estava aliviada que seu reino foi salvo. Ni, no entanto, estava de coração partido, pois ela e Schneider estiveram juntos por tanto tempo e tinham um vínculo tão profundo. Ela estava disposta a perdoá-lo por tudo e até mesmo a abandonar seus ideais por uma sociedade igualitária por ele, se ele não estivesse amaldiçoado. Naquela noite, Gara avisou Schneider que Ni estava agora muito mais forte do que antes. Se Schneider a subestimasse, ele poderia ser morto.
Ouvindo a conversa deles, Yoko se perguntou sobre a natureza da relação entre Schneider e Nii. A alta sacerdotisa viu que estava chovendo, o que significava que o inimigo não atacaria, dando-lhes tempo para reparar suas defesas. Yoko foi ao refeitório para distribuir comida pessoalmente e encorajar os soldados. Todos ficaram animados com Yoko distribuindo comida, exceto Schneider, que recebeu apenas uma pequena porção. Ele não conseguia aceitar isso e tentou comer rapidamente para pedir mais. Mas Yoko ainda lhe deu muito pouco, fazendo-o ficar furioso. Os dois discutiram, com a raiva de Yoko vindo do flerte constante de Schneider com outras mulheres. Schneider argumentou que não era nada demais e que todos os homens bonitos estavam morrendo. No final, Schneider não conseguiu vencer a discussão e admitiu a derrota. Todos estavam aterrorizados com Yoko, pois ela tinha controle total sobre o feiticeiro das trevas. Naquela noite, a princesa e a alta sacerdotisa foram visitar o oráculo, uma mulher com a habilidade de ver o futuro. A alta sacerdotisa pediu que ela examinasse o selo em Schneider, pois ele tinha despertado 2 vezes enquanto estava no corpo de Liu Sai, e recentemente tinha se transformado novamente em sua forma de feiticeiro sem o beijo de Yoko. Podia-se ver que Schneider usou o poder de sua vontade para quebrar o selo. No entanto, alguém tão perverso quanto o antigo Schneider não teria conseguido convencer a deusa a afrouxar o selo. A verdadeira razão era que Schneider havia mudado, tornando-se alguém que compreendia o amor e conseguiu convencer a deusa a afrouxar o selo. De repente, a velha previu uma visão de Schneider perdendo o coração e morrendo. Gaara notou que Yoko parecia preocupada e disse-lhe que seria difícil para Schneider derrotar Nii agora. Ambos tinham força igual, e se lutassem, quem ficasse sem energia primeiro perderia. Enquanto o antigo Schneider não se importaria, o Schneider atual era muito bondoso. No entanto, essa bondade tornava Schneider mais acessível do que antes. Yoko foi até Schneider e ouviu a princesa alertando-o sobre sua morte, como ela tinha visto em uma visão. Schneider ficou surpreso ao saber que a vidente ainda estava viva, e descartou todos os avisos dela, confiante de que alguém tão bonito como ele nunca poderia perder, muito menos morrer. Os altos funcionários achavam que ele estava tramando algo, mas a princesa escolheu acreditar nele porque ele havia protegido o reino muitas vezes, e ela não queria que ele derramasse mais sangue por este lugar. Schneider riu disso, dizendo que seu objetivo ainda era a dominação mundial e que ele estava reconstruindo seu exército para si mesmo. Enquanto isso, a vidente e o sumo sacerdote descobriram recentemente um aumento de magia odiosa dentro de Nii, e parecia que ela tinha usado essa tempestade para cegá-los. Schneider decidiu ensinar à princesa uma lição sobre o que acontece quando ela entra no quarto de um homem à meia-noite. Ela estava disposta a se entregar a ele se isso significasse que ele ficaria. No entanto, Yoko irrompeu e lançou Lars em Schneider. De repente, ele percebeu que um feitiço estava sendo lançado, e ao terminar sua frase, o palácio desmoronou sob a magia destrutiva. Gaara reconheceu que somente Schneider poderia lançar tal feitiço. Mas como Schneider também foi afetado, Nii era a única outra possível culpada. Ver Schneider com outra mulher deixou Nii ainda mais irritada e determinada a matá-lo. Schneider, pego de surpresa, não teve tempo de criar uma barreira maior. Apesar das súplicas das 2 garotas para que ele não lutasse, Nii veio até Schneider, tornando impossível para ele evitar a confrontação. Pegando emprestado 500 ienes de Yoko, Schneider foi para a batalha. Gaara percebeu que a espada de Nii tinha sido restaurada e temeu que Schneider estivesse em apuros. Schneider usou um feitiço de voo para enfrentar Nii, mas ela usou uma técnica para drenar seu poder mágico, fazendo-o cair. A estratégia inteligente de Nii de bloquear a maior força de Schneider, sua magia, o deixou vulnerável. Ela atacou de sua montaria enquanto Schneider tentava se defender com uma parede de fogo, que foi rapidamente absorvida, deixando-o aberto aos ataques de Nii. Gaara, frustrado por não poder ajudar Schneider, observou enquanto o demônio da espada de fogo surgia para ajudar Schneider. Declarou Schneider seu mestre e prometeu protegê-lo. Ele então pegou sua espada e enfrentou Nii, mas seu alvo era a montaria dela, visando impedi-la de voar. O chão sob Schneider desmoronou e Nii o seguiu para continuar a luta. Ela ficou surpresa ao vê-lo empunhando a espada de chama, mas não era uma grande preocupação, já que sua besta do trovão na espada era mais forte que o demônio de fogo. As 2 espadas soltaram 2 feixes de luz, fazendo todos pensarem que seria uma batalha equilibrada. Mas um espadachim contra um mago em uma luta de espadas está claramente em desvantagem. Ambas as espadas eram extremamente poderosas, então era possível que a luta terminasse em um único golpe. Gaara sabia que ambos estavam concentrando toda a sua força neste único ataque. Eles se encararam por um momento antes de Nii fazer o primeiro movimento, colocando Schneider em desvantagem. A espada demoníaca tomou uma decisão ousada, sacrificando-se para puxar a alma da espada do trovão para a bola de relâmpago, acabando com ambas. Com a espada desaparecida, Nii não podia fazer mais nada contra Schneider.
mas ela imediatamente se lançou contra ele, apunhalando-o diretamente na cabeça. Todos pensaram que ele estava acabado, mas Schneider se levantou de novo. Como a bola de energia havia desaparecido, ele agora podia lutar com magia novamente. Mas não se esqueça de que Ni também era uma aluna de Schneider, então sua magia não era menos potente. Ela então entoou feitiços ao mesmo tempo que Schneider e voou, ambos lançando magia de relâmpago com igual poder. Isso novamente fez Gaara perceber que quem hesitasse mesmo que ligeiramente ou ficasse sem energia primeiro seria derrotado. Eles então usaram magia de fogo de alto nível para queimar toda a área ao redor deles. Gaara sabia que eles iriam se matar e tentou impedi-los, mas ambos já terminando de entoar e investindo um contra o outro. No meio do caminho, Sona foi atingido por lembranças de seu passado com Ni, e ele foi quem acabou ferido pelo ataque. Gaara percebeu que Schneider estava sendo influenciado por suas emoções e perdeu o foco por um momento, perdendo o controle das chamas. Ni também estava furiosa porque Schneider estava deixando suas emoções controlarem ele em um momento tão crítico. Estava claro que ele tinha mudado muito. A princesa estava preocupada que Schneider estivesse morto, mas Yoko não acreditava nisso porque ele ainda não tinha pagado a ela. Ela tinha ensinado a Schneider que você sempre tem que pagar de volta qualquer um de quem pegar dinheiro emprestado. Então, dos destroços, Schneider voltou mais forte do que antes. Ele se gabou de que não era fraco e que não havia necessidade de se preocupar. Mas, na realidade, Schneider tinha sofrido várias lesões. Ni ainda não iria desistir e estava determinada a tirar a vida de Schneider, mas ele se levantou e disse que ainda a amava. Mas ela não se deixou enganar porque Schneider tinha dito isso a todas as mulheres que conheceu. Ela então convocou um monte de espíritos de raios. Isso era uma espada de 2 gumes porque eles atacariam sua mestre se perdessem o foco. Schneider não teve escolha, a não ser convocar espíritos de fogo para enfrentá-los. Os dois se perseguiram novamente e Schneider não conseguia entender quais eram os ideais dela e por que ela e Tichu estavam tão obcecados por eles. Ela disse que queria criar uma sociedade pacífica, o que Schneider achou ridículo. Ele sentia que guerra e conflito eram inerentes à humanidade e que a paz que ele desejava não duraria muito. No passado, durante a guerra entre humanos e fadas, uma pessoa como ela, um híbrido de fada e humano, não era aceita por nenhum dos lados. A guerra se espalhou, deixando-a abandonada em meio à devastação, sem ninguém para acolhê-la. Isso a levou a desejar a criação de uma sociedade onde indivíduos como ela pudessem encontrar um lugar para pertencer. No entanto, Schneider se aproximou dela, lembrando-a do primeiro encontro deles e dos 100 anos subsequentes que passaram juntos, cheios de alegria. Ela reconheceu que aqueles 100 anos tinham sido como um paraíso para ela, mas devido à maldição em sua mão, foi forçada a afastar Schneider. Abigail regozijou-se com essa situação, enquanto Tichu sentia o contrário. Perder Ni deixaria apenas os dois para enfrentar Schneider. Ni ainda acreditava que Schneider estava tentando manipulá-la, levando a outra à briga. Gaara percebeu o comportamento incomum do espírito do fogo, sugerindo que Schneider estava chegando ao seu limite. Apesar disso, Ni continuou a atacar Schneider, acreditando que era apenas uma filha adotiva para ele, um capricho dele. No entanto, para ela, Schneider era tanto seu salvador quanto a pessoa que ela mais amava. Ela golpeou Schneider, esperando que ele não se levantasse, mas ele persistiu, enquanto a maldição continuava a consumi-la. Seus espíritos elétricos começaram a agir fora de seu controle, atacando Yoko, preocupando Schneider. Mesmo assim, Ni manteve-se estável. Os espíritos então a atacaram, bem como Schneider, mas ela conseguiu protegê-los com uma barreira. Ela fingiu manter o controle, enganando Schneider para recuperar Yoko e usá-lo como ameaça. Schneider tomou uma decisão séria, e ambos lançaram uma magia suprema que ele ainda não tinha dominado. Era a magia de destruição definitiva, capaz de nivelar a área ao redor. Ni escondeu sua maldição para mantê-la em segredo de Schneider, e à medida que o feitiço se desenrolava, Gaara percebeu que ela estava em uma desvantagem significativa. Yoko, sem querer vê-los se destruírem, disse a Gaara para fazer algo, mas interferir significaria morte certa. Eles não podiam mais ouvi-los, e o feitiço, uma vez lançado, não podia ser retraído. No meio do ataque, Schneider ouviu a voz de Lusai, que o instigou a testemunhar o sofrimento da mulher que amava. Ele percebeu a maldição dela e reconheceu a mão de Abigail nisso. Lusai sabia que Ni, incapaz de viver no corpo de um sapo, desejava morrer em suas mãos. Quando ela se preparou para se render, Schneider, enfurecido com Abigail, redirecionou o feitiço para longe dela. O feixe de luz subiu para o céu. Depois ele chegou diante de Ni, determinado a conceder-lhe liberdade. Com um golpe direto, ele perfurou-a e extraiu seu coração bem diante de seus olhos. Esta ação conseguiu quebrar a maldição. Todos ficaram chocados com as ações de Schneider. A profetisa reconheceu o cumprimento de sua profecia. Yoko, sobrecarregada, desmaiou, enquanto Ni só podia lamentar a perda de Schneider.
Abigail se deleitou com este desfecho enquanto a ameaça era eliminada. Com Tichu, ele começou o processo de desmantelar as duas barreiras que protegiam os reinos vizinhos. Do lado de Tichu, ele simplesmente congelou todo o reino, tornando-o incapaz de resistir. Abigail, por outro lado, soltou seu exército de mortos-vivos para varrer o reino restante. Yoko se aproximou do cadáver de Schneider, incapaz de fazer qualquer coisa além de deixar um beijo em seus lábios antes de partir. Lars chegou, compartilhando com Schneider que estava procurando por um sucessor digno para seu antigo título de Cavaleiro Dragão. Ironicamente, foi Schneider, seu antigo oponente, quem foi considerado o candidato mais adequado. De repente, o corpo de Schneider começou a brilhar, transformando-o de volta em Luzai. Enquanto isso, Tichu e Abigail estavam se aproximando da conclusão de sua tarefa para reviver o Deus das Trevas. O rei, ao perceber isso, entendeu que se o Deus das Trevas fosse ressuscitado, a humanidade enfrentaria a extinção, assim como no mundo anterior, séculos atrás. Foi essa destruição que levou ao surgimento de monstros, forçando a humanidade a se unir e lutar pela sobrevivência. Ele decidiu informar a princesa sobre o selo que eles possuíam. Gaara, tendo se recuperado, estava ciente da grande guerra iminente. Ele acreditava que poderiam lidar com ossos e mortos-vivos, mas se algo pior surgisse, teriam que enfrentá-lo. Ele pensou que Ni devia estar devastada pela morte de Schneider, mas ela não havia contemplado o suicídio como expiação. Sua prioridade era lutar por vingança. Abigail, confiante na capacidade deles de ressuscitar o Deus das Trevas, vangloriou-se de que haviam obtido a maior parte do corpo dele. Somente o cérebro que controlava seus pensamentos estava faltando. Gaara aconselhou Ni a usar os feitiços destrutivos que ela havia empregado na batalha anterior. No entanto, um feitiço exigia a espada relâmpago e o outro só podia ser usado durante a lua cheia. Ney descobriu o comandante inimigo, um ser com a força do Conde Vampiro, possuindo imortalidade, armadura mais dura do que qualquer espada, e resistência extrema à magia. Enquanto isso, Abigail iniciou a ressurreição do Deus das Trevas sem precisar do cérebro. Lars descobriu que Lucy havia voltado a ser Schneider justamente quando o Deus das Trevas abriu os olhos. Schneider também acordou. O sumo sacerdote, olhando para o céu noturno, percebeu que os dois selos haviam sido quebrados e que algo estava acontecendo com Schneider. Ni formulou um plano: eliminar o comandante, deixando que Gaara e seu exército ninja lidassem com os mortos-vivos. Uma vez que o comandante fosse derrotado, o sumo sacerdote usaria suas técnicas de extermínio de mortos-vivos para cuidar dos restantes. Yoko chegou e juntos testemunharam o coração de Schneider sendo restaurado. A ressurreição do Deus das Trevas, juntamente com a energia maligna ao redor, reviveram Schneider gradualmente. Gaara e Ni se viram incapazes de causar dano ao comandante e foram lançados para longe. O comandante revelou que o renascimento do Deus das Trevas havia amplificado a força daqueles nascidos das trevas, incluindo ele e Abigail. No entanto, ele permanecia sem saber de outro que havia sido fortalecido. Aquela pessoa, embora recuperando seu coração, ainda estava sem batimentos cardíacos. Yoko avançou e deu um tapa no rosto de Schneider, despertando-o. Ela ameaçou abandoná-lo se ele não se levantasse, fazendo-o acordar de medo. O sumo sacerdote notou que Schneider estava de fato mais forte do que ele era há 15 anos. Gaara e Ni reconheceram o retorno de Schneider, mas o comandante informou-lhes que não podiam derrotá-lo. Ele era uma criação do feiticeiro das trevas, Doze, conjurado através de um feitiço de invocação. A armadura demoníaca fornecida por Abigail, combinada com os corpos de 100 guerreiros mais fortes, tornava o comandante praticamente invencível. Indiferentes às suas vanglórias, Gaara e Ni combinaram suas técnicas mais fortes para atacar o comandante. No entanto, seu ataque combinado não deixou nenhum arranhão no guerreiro morto-vivo. Doze, arrogante e desdenhoso, zombou de Ni e Gaara, e então ordenou que o comandante os matasse. Bem quando o guerreiro zumbi estava prestes a dar o golpe final, Schneider apareceu de repente, espancando-o até a morte, apesar de ele estar usando uma armadura demoníaca resistente. Não satisfeito, Schneider também lançou um feitiço de explosão para afastar o comandante e o necromante irritante. Gaara ficou muito feliz ao ver sua professora e amiga íntima ainda viva, enquanto Ni não conseguiu conter sua empolgação e correu para abraçar quem amava. Tendo derrotado a Legião Zumbi, Schneider foi saudado como um herói pelo povo deste país. Todos pensavam que Schneider tinha sido ressuscitado, mas o sumo sacerdote e Lars sabiam que o despertar do Deus do Mal havia ativado o poder das trevas. Por isso, ele havia ganho tais habilidades avassaladoras. Naquela noite, Schneider disfarçou-se de Papai Noel para entrar furtivamente no quarto de Yoko e devolver os 500 ienes que pegou emprestados dela. Mas ela acordou e exigiu mais juros, mas Schneider disse que não tinha mais dinheiro e ia pagar com seu corpo, resultando em Yoko acertando-o no rosto com massa com espinhos. Abigail ficou furioso ao ouvir que seus subordinados haviam sido derrotados por Schneider. Ele imediatamente ordenou que outros guerreiros fossem ao reino para causar caos.
Desta vez, o enviado foi o demônio Caolho, que possuía o Massa Demoníaca, uma arma de destruição na trilogia de armas demoníacas de Abigail. Quem estava encarregado de controlar o demônio Caolho era o Anão Bêbado, que ordenou a seus subordinados causar estragos na cidade e massacrar o povo do reino. Justo quando o anão estava prestes a ferir uma garota, Schneider apareceu para lhe dar uma surra. Com raiva de ter sido desrespeitado, o anão feiticeiro ordenou que o demônio de um olho atacasse Schneider, mas ele foi rapidamente derrotado pelo feitiço do canhão de relâmpagos de Schneider. No entanto, a ferida que Schneider infligiu no demônio de um olho de repente cicatrizou, e não apenas isso, ele também se transformou em uma forma muito mais grotesca. O demônio de um olho então usou a massa demoníaca para bater no chão e criar pilares de pedra que se erguiam do chão para enterrar Schneider. Mas uma tática tão trivial não fez alguém que afirmava ser bonito e legal como Schneider ter que se esforçar. Ele escapou facilmente da pilha de pedras e usou magia de fogo para queimar o demônio novamente. Mas o demônio mutado curou seus ferimentos e se transformou em uma forma nova e mais poderosa graças às células do deus maligno injetadas em seu corpo. Percebendo o imenso perigo, Gaara estava prestes a pular para ajudar seu amigo, mas Schneider recusou sua ajuda. O demônio de um olho usou a massa do demônio totalmente carregada para golpear o chão, causando a destruição de parte da cidade num piscar de olhos. Schneider também desviou desse ataque destrutivo. Ele percebeu que o corpo do demônio de um olho estava começando a rejeitar o tecido enxertado do deus maligno. Então Schneider teve uma ideia. Ele pediu a Ni e Gaara para se juntarem à batalha e ganharem algum tempo para ele. Todos desferiram ataques aterrorizantes para repelir o demônio, e quando Schneider terminou, ele criou uma chama de magia proibida para queimar o demônio. Ele criou uma barreira, e Schneider chutou o anão para dentro dela, para que desaparecesse para sempre. O feitiço era perigoso demais para ser registrado, e Schneider levou todo o crédito, fazendo Gaara querer socá-lo porque nenhum deles comprou tempo para ele recitar aquele feitiço longo e ganhar para ele. Schneider então levantou-se e explicou um monte de teoria sobre a magia que ele acabou de usar para Yoko. Gaara não conseguiu entender tudo, e Yoko proibiu Schneider de usar novamente esses feitiços perigosos. Perder 2 batalhas seguidas tornou Abigail ainda mais amargurado e ansioso por vingança do que nunca. Ele planejou invocar o mais forte de seus zumbis, um que possuía magia poderosa e um corpo quase imortal. Ele estava atualmente preso na parte mais profunda de um labirinto subterrâneo que nenhum aventureiro conhecia. Ele era considerado o rei dos zumbis. O reino estava agora em um estado de caos porque Schneider estava deixando as pessoas desabrigadas. O rei estava preocupado que motins logo irrompessem e o tesouro estava esgotando. A princesa queria relocar o selo para outro lugar para evitar sofrimento para o povo, mas isso era impossível. A oeste do reino, uma tempestade gigante apareceu de repente, prenunciando a desgraça que estava prestes a se abater sobre o reino. O alto sacerdote tinha perdido 2 armas demoníacas e se perguntava o que havia de tão maligno nesses poderes para serem chamados de armas demoníacas. Gaara também estava se sentindo melhor e pensou que Ni não tinha mais sua espada mágica, então ela não era tão forte como antes. Mas ela não queria depender muito da espada. Ela também sentiu que Schneider havia mudado por causa de Yoko. A tempestade varreu a terra, espalhando morte por onde passava. A última coisa que as pessoas viram no olho da tempestade foi um deus da morte com olhos vermelhos brilhantes. Schneider estava deitado enquanto Yoko limpava seus ouvidos, e ela sentia falta de Lusai, então ele decidiu deixá-la vê-lo por um tempo. Mas antes que ele pudesse quebrar o selo, Gaara entrou correndo e relatou um incidente grave. Schneider olhou pela janela e viu a tempestade se aproximando deles, e o deus da morte já havia chegado à porta deles. O sumo sacerdote disse que havia inúmeros demônios malignos no mundo, mas os mais aterrorizantes eram os imortais. Com sua magia poderosa e segredos místicos, eles eram muito superiores aos humanos. Ele se perguntava como a sociedade humana poderia criar tais seres. Depois descobrimos que o deus da morte lá fora era um desses demônios imortais. O nome dele era Lik. 50 anos atrás, as 4 famílias reais que guardavam os 4 selos originaram-se todas da família real púrpura. Esse reino costumava ter um clima temperado e terra fértil. No entanto, da noite para o dia, Purple transformou-se em um pântano onde nem grama podia crescer. De acordo com registros antigos, houve 4 pessoas que se tornaram Lik graças ao feitiço de imortalidade. Todos os 4 tinham suas próprias masmorras, e foram uma vez sacerdotes e magos poderosos. Exatamente 50 anos atrás, naquela masmorra, um tolo foi testar o feitiço de explosão. A onda de choque desse feitiço foi tão poderosa que libertou o Lik e fez com que todo o reino de Purple ficasse negro em uma noite. Você não precisa dizer o nome desse tolo, Yoko sabe quem é. Schneider, Gaara e Ni agora foram proativamente lutar contra o Lik. Gaara não entendia como Abigail conseguia persuadir o Lik a lutar, apesar do poder do Lik ser maior. Schneider explicou que ele havia destruído a masmorra do Lik antes, e Abigail usou isso como isca para atrair o Lik a se vingar dele.
Mesmo que Schneider tenha usado magia para criar uma barreira de fogo ao redor da cidade para parar o avanço da fumaça preta, o Lick não tinha medo do fogo. Ele caminhou pelas chamas como se nada estivesse acontecendo. Schneider enlouqueceu e provocou-o, fazendo o Lick revelar que ele não estava ali por alguma desavença insignificante do passado. Em seguida, o Deus da Morte lançou um feitiço para invocar centenas de espíritos malignos. Schneider continuou a provocá-lo, fazendo-o desencadear seu ataque e emitir uma pesada aura maligna que corrompia tudo o que tocava. Pensando que Schneider havia sido destruído, mas não foi difícil para Schneider superar esse ataque. Yoko sentiu algo no armazenamento de armas demoníacas, enquanto Ni sentiu que a energia de ambos os lados estava enfraquecendo. Gaara queria que Schneider usasse seu truque anterior novamente, mas ele ainda tinha medo de Yoko e não se atreveu a usá-lo. Ele então usou fogo de artilharia dirigido a Lick, mas ele podia criar um escudo para anular qualquer ataque mágico de Schneider. Como ele já foi sacerdote, tais feitiços não eram novidade para ele. Usar o escudo teria impedido de usar magia. Mas ele tinha outro jeito, o Anel de Satan. O artefato final do conjunto de 3 era seu último recurso. Ele entoou um feitiço e criou um buraco negro para sugar Schneider para dentro, visando transportá-lo para outra dimensão. Schneider avisou os outros para não se aproximarem, temendo que fossem sugados também. O sumo sacerdote e Lars reconheceram que o buraco negro requeria um imenso poder mágico para se sustentar. O sumo sacerdote sentiu sua própria magia sendo drenada. Ele percebeu que era o segundo efeito da massa demoníaca absorvendo energia mágica e transferindo-a para o anel. Yoko e Lars imediatamente se apressaram para verificar o armazém, enquanto Ni, ao ver Schneider prestes a ser puxado, não hesitou em mergulhar para salvá-lo. A imensa força do buraco negro e as palavras de escárnio de Lick forçaram Schneider a soltar-se para salvar Ni. Gaara chegou e tentou segurar Ni, mas ela soltou sua espada e seguiu Schneider no buraco negro. Ao mesmo tempo, Yoko encontrou inesperadamente Abigail no cofre onde a armadura demoníaca e a massa demoníaca estavam armazenadas. Depois de testemunhar seus camaradas sendo sugados, Gaara permaneceu determinado a parar Lick, custe o que custar. Abigail revelou a Yoko que os 3 artefatos haviam se combinado para criar um buraco negro, e Schneider estava sem dúvida desaparecido. No entanto, mesmo diante de um dos 4 reis celestiais, Yoko manteve sua posição, desafiando corajosamente Abigail. Sua confiança parecia até intimidá-lo quando declarou com segurança que Schneider não seria tão facilmente morto. Gaara, ainda acreditando que Schneider e Ni estavam vivos, decidiu lutar contra Lick com o poder da espada sagrada. Ele liberou a técnica suprema, Espada do Deus Demônio, e avançou contra o Deus da Morte com incrível velocidade, visando cortá-lo. No entanto, a técnica não teve efeito sobre o ser imortal. Lick se teleportou para trás de Gaara, recitou um feitiço e o lançou contra uma pedra. Gaara sobreviveu graças à sua armadura, mas sabia que outro golpe seria fatal. Sem outra escolha, Gaara teve que recorrer ao poder secreto da espada sagrada, esperançoso por uma pequena chance de vitória. A espada sagrada, passada por gerações de lendários espadachins, possuía a verdadeira habilidade de dissipar demônios e o mal. Porém, usar esse poder significava que o usuário seria drenado de sua força vital, levando-o à morte. Apesar de conhecer o custo, Gaara estava determinado a usar essa técnica destrutiva para salvar seus companheiros da prisão eterna. Enquanto reunia poder, Gaara foi atingido novamente. Seu corpo foi levado ao limite, mas ele ainda conseguiu se manter de pé. Com incrível destreza, ele manipulou a espada sagrada, desferindo golpes flamejantes no demônio. No entanto, Gaara ainda foi empurrado para trás. A massa demoníaca havia absorvido metade de sua força, tornando seu ataque insuficiente para matar Lick. Além disso, seu corpo gravemente ferido, após usar a técnica proibida, faria com que até mesmo um leve toque do Deus da Morte fosse suficiente para levá-lo ao seu fim. Impulsionado por determinação inabalável, Gaara lançou outro ataque com o poder da espada demoníaca. Desta vez, o poder do ataque foi suficiente para superar a imortalidade de Lick. No entanto, o covarde Deus da Morte usou o poder do Anel de Satan para se regenerar, sem saber que isso abriria a prisão. De dentro da prisão, a besta relâmpago de Ni surgiu e atacou o Deus da Morte, mordendo seu ombro. Logo atrás estavam a espada flamejante e Schneider, junto com Ni. Enfurecido com a audácia de Lich em ferir seu querido amigo Gaara, Schneider, segurando a espada flamejante, avançou e reduziu Lich a cinzas. Lich lamentou por não ter conseguido descobrir o poder além do deus maligno. Conforme a batalha chegou ao fim, Schneider se despediu de Gaara, preparando-se para enviá-lo ao seu descanso final. Incapaz de suportar a indiferença de Schneider, Gaara voltou dos mortos e o repreendeu. Schneider, ao ver que a espada havia drenado a força vital de Gaara, não proferiu uma única oração nem ofereceu consolo. Além disso, disse a Gaara para desistir de Ni.
Gaara ficou perplexo. Parecia que, em vez de drenar sua força vital, a espada na verdade o infundiu com poder. Ni contemplou o poder maior do que o deus maligno que Lith havia mencionado antes. Ao mesmo tempo, o Anel de Satanás voou repentinamente. Ele havia retornado automaticamente para se reunir com os outros 2 artefatos. Yoko percebeu que seu plano havia falhado. Abigail, sabendo que Lith foi derrotado, planejou retornar em breve para reivindicar todos os 3 artefatos. Ele teve que sair da sala de armazenamento para planejar o próximo ataque, mas os soldados do reino o impediram. No entanto, com o poder da armadura de tentáculo, Abigail matou facilmente todos que estavam em seu caminho. Yoko havia fechado a porta para bloqueá-lo, mas ele a derrubou para escapar. Ni voltou porque sentiu que algo estava errado quando viu o anel voador. Ela encontrou seu antigo colega causando estragos lá. Ele pensou que Ni queria acertar as contas com ele sobre a maldição, mas essa era a vontade dela, não forçada. Além disso, ela parecia ter mudado. Ni sabia que o amor foi o que a mudou. Ela costumava odiar Schneider até ele sacrificar a vida para salvá-la. Esse ato tirou todo o ódio dela e agora ela só tinha amor por ele. Então, além de querer vingança contra Abigail pelo que ele fez a Schneider, ela também queria perguntar a ele sobre o poder que o Lith mencionou. Ele se recusou a dizer qualquer coisa, então ela não hesitou em usar a força para fazê-lo confessar. Abigail estava confiante de que poderia derrotar Ni graças à sua armadura de tentáculos. Não era apenas um objeto vivo movido por magia, mas também um para-raios que anulava todos os feitiços de raio de Ni. Ni teve que lançar seu feitiço de raio mais forte para ver se a armadura poderia resistir. O dano do feitiço foi incrivelmente poderoso, afetando tanto Abigail quanto Ni. O sumo sacerdote, sabendo que algo estava acontecendo no porão, estava preocupado com sua filha, que também estava lá embaixo. Abigail permaneceu ilesa após a descarga elétrica e agarrou Ni por trás. No entanto, Ni parecia ter previsto isso. Ela não era apenas forte na magia de raios, mas também na magia de vento. Ela criou um redemoinho afiado que o afastou. Ele estava confiante de que estava fortalecido pelo demônio, mas vamos ver se a magia dela poderia fazer algo com ele. Ele ainda se mantinha firme e não respondia a nenhuma pergunta dela. Ela decidiu aumentar seu poder e dar-lhe outro golpe. Aproveitando a situação tensa, o comandante-geral falou com o rei sobre encontrar uma maneira de eliminar Schneider e os 4 reis celestiais sob seu comando. Ele ainda estava preocupado que Schneider e os 4 reis celestiais os derrubassem secretamente a qualquer momento. Schneider, que estava comendo macarrão ali perto, despejou imediatamente o caldo do macarrão na cabeça do comandante-geral para lhe dar uma lição por ser tão astuto. Em seguida, ele lhes disse para não serem tão arrogantes, porque ele ainda era quem determinava o destino deste reino. O rei teve que se humilhar para expressar sua gratidão a Schneider e Gaara, que haviam salvado este reino de inúmeras crises. No entanto, deixando isso de lado, Schneider tinha algo a perguntar à princesa. Ela sabia que ele queria perguntar sobre o segredo do último selo. O rei queria impedir sua filha de revelá-lo, mas o sumo sacerdote o deteve. Quanto a Abigail, ele estava gravemente ferido após ter enfrentado diretamente o turbilhão de Ni. Ela sabia que Abigail havia mentido para ele sobre aquela sociedade ideal. Quando o demônio era ativado, ele destruiria o mundo até não restar nada, e não era fácil para alguém como ele controlar o demônio. Com a vantagem, Ni convocou a besta trovão e a transformou em uma espada do deus do trovão para lidar de uma vez por todas com esse irritante cultista demoníaco. A princesa então começou a revelar todos os segredos sobre o selo que as famílias reais haviam guardado desde os tempos antigos para Schneider. As 4 famílias reais mais antigas do continente foram confiadas com a responsabilidade de conter o deus da destruição. O velho mundo os encarregou dessa tarefa, então proteger o selo ajudou a formar as famílias reais. A princesa revelou que o último selo não era um objeto, mas estava escondido em seu corpo. A princesa implorou a Schneider que protegesse o povo e o mundo do mal, porque ele era o único que poderia fazê-lo. Schneider concordou em ajudar não por obrigação, mas por respeito à coragem da princesa, porque ela tinha ido até a Fortaleza Ninja para salvar Yoko por ele. Do outro lado, para enfrentar a lendária espada do Deus do Trovão, Abigail se combinou com as 3 armas mágicas para se tornar uma forma de super demônio. Simplificando, ele se tornou um robô. O poder de Abigail agora é mais aterrorizante do que nunca. Ni supõe que o poder que Abigail está usando é provavelmente magia criada pelo antigo mundo, então ela leva Abigail para fora para facilitar a liberação de todo o poder da espada do Deus do Trovão. Assim que o alvo está ao alcance, Ni avança imediatamente para atacar, mas o poder da armadura demoníaca anula todos os seus ataques. Aproveitando a situação, Abigail finalmente revela suas verdadeiras motivações para Ni. A história de ressuscitar o deus maligno para criar um mundo de paz é apenas um pretexto.
Seu verdadeiro objetivo é ajudar o Deus da Destruição a reduzir tudo o que existe na Terra a zero. Schneider de repente aparece com seu golem e o controla para socar Abigail diretamente no rosto. Ironicamente, o rosto revelado por trás da armadura invencível é seu único ponto fraco. Percebendo que Schneider se tornou uma boa pessoa, Abigail joga sujo ao fazer Neide refém. Surpreendentemente, um homem com um ego tão forte como Schneider realmente se ajoelha e implora para que Abigail seja misericordiosa. Ver o mago mais poderoso do mundo agindo como um inseto rastejante satisfaz profundamente Abigail. Justo quando Abigail baixa a guarda, Schneider imediatamente controla o golem para socar seu avatar, resgatando sua amada filha. Não mais impedido pela refém, Schneider entra em um estado de alta concentração e está pronto para ir com tudo contra Abigail. Temendo o poder do golem de perto, Abigail rapidamente usa magia para lançar um raio, destruindo o golem com um só golpe. Com a vantagem no equipamento, Abigail arrogantemente exige que Schneider se submeta a ele ou ele poupará ele e seus companheiros, mas ele recusa, enfurecendo Abigail, que sem hesitação o esmaga com um robô. Justo quando todos pensam que acabou, Schneider se levanta novamente e ainda levanta o corpo gigante de Abigail apenas com força muscular. Enfrentar um oponente forte desperta a natureza violenta de Schneider. Ele lança um antigo feitiço proibido, aprisionando Abigail na fronteira das sombras e deixando-a devorar tudo dele pouco a pouco até que nada reste. O selo no corpo da princesa é subitamente ativado, libertando o deus maligno por alguns breves segundos, o que também concede a Abigail mais poder sombrio para se libertar do feitiço. Schneider, não esperando isso, é pego de surpresa e perde a perna esquerda, enquanto o outro braço é gravemente ferido. O sumo sacerdote percebe que o selo no corpo da princesa está mostrando sinais de rompimento. Tendo recuperado a vantagem sobre Schneider, Abigail começa a torturá-lo impiedosamente. Ele chuta Schneider contra a parede e pisa nele como um trapo. Tendo eliminado seu oponente mais formidável, Abigail volta sua atenção para a princesa para destruir o selo final. O sumo sacerdote não sabe como ele sabe disso, mas ele só precisa deduzir que eles esconderiam o selo em um lugar que ele não pudesse sentir. E onde mais se não no corpo da pessoa mais importante do país? Em uma situação desesperada, Schneider se lembra de sua promessa de manter a princesa segura e salta. Ele começa a lançar o feitiço mais forte que pode, o mesmo feitiço destrutivo que usou para lançar Ney e o castelo pelos ares. Mas, para seu infortúnio, o feitiço mais forte de Schneider não tem efeito na armadura demoníaca de Abigail. Quando ele está prestes a dar uma lição em todos, de cima, Ney também lança um feitiço destrutivo contra ele. Ambos os feitiços supremos combinados produzem uma energia de calor, que é uma vez e meia o feitiço de fogo negro anterior. Então seu poder é totalmente viável para explodir a armadura demoníaca. A explosão consome tudo na área afetada, então os nobres e ninjas acreditam erroneamente que a batalha acabou. No entanto, de dentro da nuvem de poeira, a risada selvagem de Abigail ecoa para extinguir as esperanças de todos. Abigail lançou inúmeros amuletos anti-feitiço em seu corpo, permitindo que ele escapasse da morte por um triz. Vendo Schneider ainda se esforçando para se levantar apesar de estar machucado e ferido, Gaara e Ney decidem se juntar a ele na luta. Yoko não interfere e permite que eles se unam à batalha porque acredita que Schneider nunca perderá para alguém como Abigail. Abigail pretende usar o mesmo movimento que destruiu o golem anteriormente, mirando em Schneider. Ney quer intervir, mas Gaara a impede, temendo que ela possa atrapalhar Schneider. Mas na verdade, eles não sabem como ele pode derrotar Abigail agora. Schneider se levanta novamente, descartando o braço esquerdo quebrado, e continua lutando. De longe, Ari e Kai retornam e juntam-se à luta para apoiá-lo. Yoko incentiva Schneider, dizendo que se ele vencer esta batalha, ela aceitará tudo o que ele disser, até mesmo dando a ele sua primeira vez. Ao ouvir isso, o poder de Schneider de repente aumenta. Ele libera seu feitiço supremo, transformando-se em um míssil, colidindo com o ataque de Abigail. Ele atravessa e mira no ponto mais fraco, mas, após derrotá-lo, seu próprio corpo se parte em duas metades. A luz retorna a todo o reino. No entanto, Schneider está perto da morte por causa da decisão imprudente de se esforçar além dos seus limites. Todos lamentam por Schneider enquanto Yoko lembra do tempo que passaram juntos. Então Schneider acorda de novo. Ele não está morto, mas se arrepende de ter perdido a oportunidade de abrir a caixa de Yoko, como ela coloca. Yoko fica com raiva e lhe dá um chute na cabeça. Gaara finalmente entende que Yoko é a única que realmente compreende Schneider. No entanto, a alegria deles é de curta duração. Abigail acorda novamente e usa sua armadura de tentáculos para sequestrar Yoko. Ele perdeu o robô, mas agora isso é mais do que suficiente para lutar contra o Schneider incompleto.
Gaara e Nei parecem bem na superfície, mas sua condição não é muito diferente da de Schneider. Gaara tem um ligamento rasgado no braço direito e ferimentos internos da luta com Leek, enquanto Nei está sem magia depois de lançar o feitiço de destruição anteriormente. Abigail tem Yoko como refém para garantir sua segurança. Ele sabe que Schneider não atacaria imprudentemente, então ele atira nele. Temendo que todos morram por sua causa, Yoko implora para Schneider ignorá-la e revidar. Mesmo que este mundo não seja perfeito, eles não podem deixá-lo destruí-lo. Abigail vê que Yoko é razoável, mas se este fosse o antigo Schneider, ele já teria atacado. No entanto, o Schneider que agora está cheio de amor e compaixão é diferente. O sumo sacerdote também sabe que entre o destino do mundo e a vida de sua filha, a escolha é fácil para pessoas comuns, mas não para Schneider. Ele está perdido em pensamentos, então Abigail imediatamente atira nele novamente. Os nobres intervêm, dizendo que o destino do mundo é mais importante do que a vida de uma única garota. Mas diante dessas escolhas difíceis, Schneider surpreende a todos ao declarar ousadamente que escolherá Yoko em vez do mundo. Abigail começa a rir, dizendo que Schneider ficou muito fraco e não é mais o mago lendário. Ele lança um golpe final, mas nesse momento a aranha do amuleto de Ari aparece para bloquear o ataque e ajudar Schneider. Ela liberta Ni e Gaara, e Kai faz uma jogada ousada para resgatar Yoko. Abigail está furiosa porque seus planos são repetidamente frustrados, mas ele ainda pode rir porque sua armadura de tentáculos tem as células do deus da destruição. Ele pegou emprestado o poder do deus do mal para criar um exército de mortos-vivos para cercar o grupo de Schneider. Aqueles que podem empunhar espadas avançam para a batalha, enquanto Ari fica para proteger Schneider. Juntos, eles lutam e derrotam muitos dos mortos-vivos, mas eles estão constantemente sendo recriados pelas células do deus do mal. Para ajudar o grupo de Schneider, os soldados do reino e a força ninja de Gaara juntam-se à batalha. A estratégia de oprimir o inimigo com números esmagadores logo é extinta por Abigail quando ele decide fundir os mortos-vivos em um super morto-vivo gigante. Vendo um alvo fácil, Ni rapidamente usa magia de relâmpago para atacar o inimigo. No entanto, o dano é muito fraco porque ela esgotou seu poder mágico anteriormente. Abigail lança uma chuva de balas para eliminar quase toda a força principal. Ao mesmo tempo, os principais membros de Schneider atingiram seus limites. Gaara perdeu um braço, Ni está gravemente ferido na perna, e Ari usa aranhas para proteger Schneider. Em seu sonho nebuloso, Schneider vê Lui Sai, que propõe que ele salve o reino que ambos amam. No entanto, Schneider rejeita a sugestão, alegando que o mundo e as mulheres sempre estiveram ao seu alcance e ele não permitirá que aquele bastardo do Abigail o transforme em um tolo. Schneider acorda novamente, trazendo esperança para todos. Ele decide tirar a vida de Abigail a qualquer custo, mas Abigail gosta de vê-lo tentar com seu corpo quebrado e magia esgotada. Todos aconselham Schneider a desistir e salvar sua própria vida, mas apenas Yoko, que o entende melhor, o incentiva a derrotar seu inimigo. De repente, espíritos de fogo se reúnem e criam um corpo temporário para Schneider. Com este corpo literalmente quente, Schneider consegue ameaçar Abigail. Ele percebe que Schneider também está sendo fortalecido pelo deus maligno. Kaiso não entende o significado dos gritos do deus do mal, mas parece que eles estão ressoando com algo. Abigail agora entende por que Schneider estava disposto a se sacrificar para salvar Ni, porque ele sabia que seria fortalecido pelo deus do mal. Afinal, ele era o mais próximo do deus do mal, o antigo comandante do exército das trevas. Ele fala demais, então Schneider o soca. Enfurecido por ser interrompido, Abigail ordena que o gigante morto-vivo ataque. Mas agora, Schneider consegue bloqueá-los facilmente. Ele lança um feitiço e Abigail quer quebrá-lo, mas um demônio de fogo o interrompe, ajudando Schneider. Ele libera um feitiço destrutivo, forçando Abigail a fundir mais mortos-vivos no gigante para suportar a carga extra. No entanto, Schneider simultaneamente lança um segundo feitiço, transformando-se em um míssil e perfurando o gigante. Ele então prossegue para incinerar os tentáculos de Abigail e o soca repetidamente. No entanto, Abigail ainda tem uma carta na manga, um anel que ele vem protegendo para poder usá-lo e puxar Schneider para um buraco negro novamente. Mas, ao sacar o anel, Schneider lança sua espada de fogo, prendendo-o a uma rocha e impedindo-o de usar magia. Schneider então desaba de exaustão, sussurrando suas últimas palavras para Yoko e fechando os olhos. Todos pensam que ele está morto, mas sua mão secretamente apalpa o traseiro de Yoko, forçando-a a afastá-la. A alegria deles dura pouco, porque Abigail reaparece de alguma forma, provavelmente mais um dos feitiços de ilusão que vimos ao longo do filme. Yoko avança para proteger Schneider e percebe que o lugar onde Abigail está prestes a desabar.
Ela corre e empurra uma pedra em cima dele, fazendo-a cair sobre ele. Ela desaparece e Abigail é empalada no teto e morre. O corpo contendo as células do deus do mal começa a perder o controle e destrói toda a área lentamente. Gaara corre para proteger Ni e Schneider, mas todos eles desaparecem. A alma de Schneider se separa e encontra Yoko. Eles desaparecem e o exército fica apenas com Kai-Su e suas forças. Não muito depois, em uma aldeia samurai isolada, eles encontram um intruso que acaba sendo Yoko, trazendo Lusai para buscar a ajuda deles. A primeira parte do filme termina aqui.